Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da LD Academy. Eu sou Elis Moreira, especialista em colorimetria e trago para você, profissional da beleza, um conteúdo de grande valor que vai agregar na sua carreira. A LD Academy está com aulas gratuitas para você, cabeleireiro, que precisa mudar seus resultados dentro do salão e mudar também sua vida pessoal, empresarial e profissional. Então, não percam nossas aulas. E eu aproveito para pedir para você curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. E envie para 5 pessoas, 5 profissionais que necessitam e que querem mudar seus resultados dentro do salão. Hoje eu tenho conteúdo para vocês que vai ser assim um divisor de águas. Porque nós estamos com uma tendência 2024 que todo mundo está pedindo de cores. E nós vamos hoje falar sobre ruivos. Gente, os ruivos estão dominando todos os pedidos dentro do salão. É muitas pessoas querendo sair do loiro por ruivo, é pessoas que estão com cabelo escuros, querendo ruivo. Então, a tendência é ruivo 2024. E hoje eu estou aqui para te ajudar, porque uma construção de cor não é fácil. Hoje eu vou te ensinar a construção, a manutenção pós-coloração, pois essas colorações ruivas precisam de uma manutenção correta. E eu vou te passar isso tudo hoje nessa aula. O que o ruivo é? Gente, o ruivo é uma ausência. Na realidade, o ruivo em si, ele é um fator genético lá dentro do DNA, que na realidade, que eu tenho para falar para vocês? O ruivo é para uma parte pequena da população mundial. Então, tem aquela população, aquela porcentagem que são ruivas. E o que as pessoas veem nos ruivos? Ah, um cabelo vibrante, um cabelo de cores. Na realidade, os ruivos têm várias cores, então é um leque. E você, profissional, deve saber construir essa cor e oferecer esse serviço que está sendo solicitado para o teu cliente. Os ruivos, nós vamos entender hoje que os ruivos é uma falta de eumelanina, que eu vou mostrar para vocês pela estrela de Oswald, que também é a bússola, vocês já sabem, na nossa aula anterior falei muito da estrela de Oswald, e vou falar para vocês, porque a construção do ruivo está lá na nossa estrela. Então, quando eu mostrar a estrela para vocês, vocês vão ter um entendimento do que é o ruivo em si. Mas vamos lá, nós vamos falar muito sobre essa construção, sobre colorações, o que fazer quando o cliente te pedir um ruivo acobreado, um ruivo avermelhado, um ruivo mais de parte para o doce de leite, um ruivo nude. Então, tem as variações de nude. E se você, profissional, não buscar, não entender, não vai conseguir oferecer esse serviço de qualidade e da forma que a cliente precisa e quer naquele momento. Mas também nós vamos falar sobre o visagismo, porque o ruivo não é para todas. Tem vários tons de ruivo, do escuro, mais escuro, até o mais claro. Então, você, com visagismo, olhando o tom de pele, a cor do olho, que o ruivo engloba tudo isso, é que você vai fazer com que tua cliente entenda qual tipo de ruivo ela vai ser adaptada ao tipo de pele e cor de olho dela, tá? Porque a melanina do olho e da pele e do cabelo, eles têm que estar em harmonia. Então, voltando à estrela de Oswald, sobre os ruivos em si. Como construir um ruivo, Elis? Eu tenho várias solicitações de alunos que estão buscando, me mandando vídeos, querendo que, olha, professora, a pessoa está com cabelo escuro, no fundo de clareamento 4, e está querendo esse ruivo, o que eu faço? Ou a pessoa está extremamente loira, é o que mais está acontecendo, gente. Extremamente loira e quer ir para o ruivo. O que eu vou fazer? Não se preocupe, eu vou te ensinar aqui. O ruivo que a tua cliente quer
ela já viu em outros lugares, ou foi no Instagram, ou foi em outra cliente, mas você vai ter que construir esta cor. E vamos lá. Eu vou te mostrar agora em slide a estrela de Oswald. E você vai ver na estrela de Oswald que nós temos azul, vermelho e amarelo como base. Essas três cores fazem parte da composição lá do cabelo. Melanina, tá lá. E aí o que que acontece? Quando eu tenho uma ruiva natural, ela não tem a parte mais escura, que é o melanina, que é do marrom ao escuro, que está lá no pigmento azul. Ela vai ter o quê? A feomelanina, que tem o quê? Vermelho, ela já vem com essa base de melanina avermelhada para o amarelo. Então, ali está a construção de duas cores primárias dentro deste cabelo, que se elas estiverem em base iguais, vai ter o quê? Um cabelo alaranjado. Por quê? Porque o meu vermelho com amarelo se constrói um laranja. Então, essa construção a gente começa a ver na estrela de Oswald. E aí nós trazemos para onde? Para o cabelo da nossa cliente. A nossa região, nós temos cabelos extremamente escuros e tonalidades de pele. Então, você que vai ser o analista, você que vai ser o direcionador para essa cliente. Todas podem ter um ruivo? Podem. Ah, mas qual ruivo vai combinar? Você vai definir e mostrar a tua cliente, persuadir ela e mostrar que o tom de ruivo para ela é aquele. O ruivo. Elis, mas qual o fundo de clareamento? Eu me perco. Primeiro, fundo de clareamento, é essencial. Eu vou mostrar daqui a pouco os fundos de clareamento que você pode produzir um ruivo. E é de extrema importância, porque se você não entende fundo de clareamento, você não consegue construir cor a partir do 6, 7, 8, 9. Você não vai conseguir. Por quê? Porque do 5 para baixo, eu tenho o quê? É o melaninas mais escura. Do 6 para cima, eu já tenho vermelhos, alaranjados, até chegar no amarelado. Então, eu preciso conhecer as feomelaninas para me poder construir o meu ruivo e a tonalidade que eu possa oferecer para o meu cliente. Mas sobre colorações, eu já entendi sobre o fundo de clareamento. Vou passando. As colorações, vou te ensinar tudo. Como base, qual vermelho vai dar para um vermelho escuro, um cereja que voltou, estava um pouco sumido, mas agora está voltando. Mas essa construção tem que ser feita de forma correta. E vamos lá. Eu acredito que você já se perdeu muitas vezes no fundo de clareamento, e é o que mais acontece. Até porque você precisa fazer o domínio dos pilares da colorimetria. A nossa aula passada, nós falamos muito dos 3 pilares, a estrela de Oswald, fundo de clareamento e neutralização. Aqui é a mesma coisa. Para você produzir a cor que você deseja para o cliente, o que o cliente te pediu, você precisa saber sobre o fundo de clareamento. Quando eu digo que o meu 6, eu vou mostrar no passo a passo depois o fundo de clareamento e as construções de cores para vocês terem um entendimento maior. Quando eu digo para vocês que o fundo de clareamento 6, ele tem uma base muito vermelha. O 5, vamos para o 5, porque o 5 eu também já posso fazer um avermelhado, um avermelho mais ameixa, mais fechado. O 5, a partir do 5 eu já posso, porque o 5 ele tem muito feomelanina, ele tem muito vermelho. Então, o que que acontece? Eu já posso transformar esse cabelo em um tom mais, como é que eu vou dizer? Mais intenso, um vermelho mais intenso, vermelho intenso escuro. Por quê? Porque eu já tenho esse vermelho lá. E eu posso neutralizar esse vermelho para ele ficar um vermelho neutro, um vermelho amarronzado. Então, eu já tenho essa, sabe? Eu já tenho essa sequência de ruivos a partir do 5, sim. Vai ser mais fechado? Vai. Mas eu já vou ter cor a partir do 5. Quando eu venho para o 6 eu já tenho vermelho e laranja. Já tem uma porcentagem de vermelho, tem uma porcentagem de vermelho e tem uma porcentagem de laranja.
A partir daqui, eu já posso fazer um 666, que é um vermelho cereja. Ele não vai ficar tão intensificado, mas já dá uma coloração vermelha. Eu venho para o 7. O 7 começa toda a brincadeira, porque o 7, ele já me dá um laranja. E esse laranja aí começa. O que eu vou querer com esse laranja? Com esse cobre, laranja ou cobre? Você já sabe as nomenclaturas. O que acontece? Eu já posso dar para essa minha cliente um 744, um 743, que vai ser cores, que já vai ter, no 743 eu já vou ter um tom de loiro, cobre, dourado, que é muito lindo, e está dentro dos morenos iluminados. Porque os ruivos, na realidade, nós estamos mesclando. Quando nós chegamos no fundo 7, automaticamente, que nós fazemos aquele moreno iluminado, eu tenho um ruivo ali, só que ele está misturado com uma tonalidade escura. Então, essa tonalidade escura reflete no meu ruivo e cria uma cor mais harmonizada. Mas eu já tenho ali um ruivo. 8. Quando eu chego no 8, gente, eu já tenho laranjinha, eu já tenho aquele doce de leite, que também é um moreno iluminado, mas é ruivo, tá? Ele tá lá na base ruiva. Eu já tenho um nude, eu já vou ter praticamente aquele ruivo quase da Mariana Rui Barbosa. Preciso chegar no 9 para o dela, que também vou explicar para vocês. Mas as tonalidades ruivas, você vai poder brincar com elas. Por quê? Porque eu tenho 1000 opções de cores em cada fundo de clareamento desse que eu estou destacando para vocês. Basta só vocês identificar que fundo e o que a cliente quer. E se harmoniza com essa cliente no tom de pele e cor de olho. Hoje nós temos vários aplicativos aí que fazem com que que vocês já vejam como vai ficar. Eu, particularmente, já mando para o cliente quando ela vem com aquela cor e eu já entendo que aquela tonalidade não vai dar muito legal, mas ela quer porque quer. Eu já digo, faz o aplicativo e vê a tonalidade. Quando ela se vê, ela já vê que não dá para ela. Mas aí eu já venho e digo, mas essa aqui dá para você. E aí vai depender dela escolher. Mas hoje nós estamos com essas ferramentas, como essa ferramenta aqui, passando aula para vocês de como construir um ruivo, né? Então, esse ruivo que vocês vão construir é com base em todas as aulas de colorimetria que vocês já tiveram. Não vai ser diferente. Porque quando fala em colorimetria, só se remete ao loiro, super loiro. E nós vamos falar aqui também sobre a construção de colocar esse tom ruivo em um loiro, que todo mundo se perde. É uma choradeira de dizer assim, não consigo fazer, mas é super simples quando você tem um domínio da colorimetria, quando você domina o fundo de clareamento. E vamos lá. Quando eu chego lá no fundo de clareamento desejado, eu já fiz o teste de mecha. É essencial. Não existe coloração e descoloração que você não faça teste de mecha. Lembrando que essa cliente, ela não está querendo mechas, ela está querendo uma coloração da raiz à ponta. Então, agora, ou você é colorista, ou você não é. O que acontece? Ela vai te pedir, quero esse cabelo sem mancha. Vamos lá. O que eu vou fazer? Elis, eu não consigo. Consegue. Por quê? Você vai fazer um conjunto de ações. E essas habilidades que você vai tendo, vai começar a construir, assistindo nossas aulas, vendo o que pode fazer, fazendo no laboratório, você vai começar a construir cores. E quando chega nessa hora, primeiro passo, anamnese total, que fundo natural, FNC, fundo natural do cabelo. Qual é o fundo natural desse cabelo? Nós predominamos aqui na nossa região o fundo 4, mas tem pessoas que têm 6, tem pessoas que já têm o 7. Então, eu venho para o meu 4, base. Como eu vou construir essa cor em cima desse cabelo 4.0?
Ah, eu já ouvi falar que pode se fazer com super clareadores. Beleza, eu vou falar sobre os simples clareadores. É certo, sim, que aconteça. Mas também nós vamos falar também que existe selagens nesse cabelo. Quando você vai para a anamnese, o que, que vai acontecer? Você vai saber se o teu cliente tem alguma alergia à coloração, porque nós vamos falar de coloração rente ao couro cabeludo, ou limpeza de pele, ou limpeza de cor, lá nesse cabelo do couro cabeludo até a ponta com descolorante. Porque existem formas de construir esse ruivo. E aí, o que, que eu faço? Anamnese, de primeira, saber o fundo de clareamento, alergias, toque, coloração, para saber se tem algum tipo de alergia. Qual tipo de selagem? Que selagem? Porque nós sabemos que se eu uso super clareador ou vou fazer uma pré-limpeza, eu tenho que saber se esse cabelo irá ter resistência. Isso é básico, não pode passar só. E outra coisa, não tem como uma coloração normal, tipo 7.0 para um cabelo que está no tom 4, fundo de clareamento 4, abrir uma cor muito clara. Na realidade, vai abrir o mínimo. Esse cabelo vai ficar como se fosse avermelhado. E não é isso que tua cliente quer nos tons ruivos em si. O que vai ser o correto a se fazer? Depois de toda a anamnese, teste de mecha, faz o teste de mecha com a coloração, pode ser a super clareadora, pode ser não, é a super clareadora, e faz com pó descolorante. E o OX que eu vou te passar aqui, bem facinho de fazer. Quando, se ela quer um fundo que seja mais avermelhado, eu deixo no fundo 6, eu tenho a identificação do fundo 6. Chegando lá, já coloco a minha coloração, vou neutralizar o que eu quero neutralizar, pronto. Se é o fundo 7, cheguei no fundo 7, vou fazer o quê? É o 744? É o 743? É o 77? Que dá mais amarronzado o cabelo. Então, eu tenho que identificar o fundo de clareamento. É o 8, onde eu vou ter um laranjinha que está muito, 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 muito em alta. 844. Então, todas essas colorações, elas têm que ser colocadas correspondente ao fundo de clareamento que você já identificou e que vai fazer aquela cor. Então, cor é correspondente ao fundo de clareamento. E essa cor tem que estar como? Ela tem que estar limpa, ela tem que estar a partir de 6, 7, 8, 9. Para mim trazer esse ruivo, já passei pela anamnese, fiz o teste de mecha, deu tudo certinho. E o que, que eu vou fazer? Vai marcar o dia da cliente, vai fazer a pré-pigmentação, se for necessária. Se não for, você já vai direto com a super clareadora. O super clareador, gente, para quem não sabe, é um 12.0, é um 12.1. Eu uso muito o 12.1, que já vem neutralizando os tons laranja. Então, eu já vou nessa base, porque se o cabelo tem muito escuro, eu já venho fazendo essa neutralização. Depois, deu abertura, deu um fundo 7 ou deu um fundo 8 com esse super clareador. O super clareador é usado com OX de 40, tá? Se o cabelo tá no fundo 5, você pode usar até 30, mas vai dar uma abertura bem bacana. E o que que acontece? Já fiz. Vou fazer com super clareador? Se der certo com super clareador, ótimo. Se não der certo, você vai partir para a limpeza. E é nessa limpeza que eu vou ter que dizer para vocês. Você vai ter que ser expert. Por quê? Eu tenho que limpar esse cabelo todo. Se esse cabelo é escuro, eu tenho que fazer uma limpeza da raiz à ponta. É global mesmo, é praticamente a global. É uma global ou uma semi-global. Você vai entender também sobre isso. Ela vai ter que limpar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu
Com as minhas ruivas, eu coloco uma quantidade de OX, de pó descolorante menor e de OX maior. Eu deixo essa mistura mais, não deixo homogênea, eu deixo ela um pouco mais líquida. Por quê? Porque eu vou só fazer aquela limpeza leve, eu não preciso estar com um pó descolorante muito homogêneo, eu preciso só de uma limpeza como se eu tivesse só lavando aquele cabelo, sabe? Aí eu venho, faço a minha divisão, mecha, mecha, e uma coisa muito importante que vai fazer toda a diferença para vocês. Eu deixo 1 centímetro da raiz. Eu venho fazendo a limpeza nesse cabelo todo, aplico essa mistura em todo o cabelo, mas eu deixo 1 centímetro da raiz. Por quê, Liz? Abrasivo, pode queimar o couro cabeludo. E o que essa raiz tem? Ela tá nova. 1 centímetro tá novinho. Então, essa raiz, ela tá saindo ali. Então, tudo que vem nela fica muito claro. Então, o que eu faço? Venho, passo, deixo 1 centímetro. Quando eu chego no fundo de clareamento, que eu quero, que pode ser o 7, pode ser o 8, pode ser o 9, cheguei. O que eu vou fazer muito rápido? Eu venho com a mesma mistura, da mesma forma, e aplico levemente nessa raiz. Essa raiz não demora nem 10 minutos para estar no mesmo tom. Por quê? Ela está nova. Qualquer coisa que vem ali, vocês não já fizeram colorações que a raiz fica extremamente clara, e aí, quando vem 2 centímetros depois, já não abre igual a raiz? Então, você vai fazer o quê? Ao invés de você colocar tanto a coloração quanto o descolorante direto na raiz, deixa 1 centímetro e passa ela por último. Porque aí você vai ter uma cor limpa da raiz à ponta. E aí você vai fazer com que... Isso é uma dica de ouro, minha gente. Porque você vai dar uma cor da raiz à ponta, sem agredir o couro cabeludo da tua cliente e muito rápido. Então, eu construí a cor tanto com a minha coloração super clareadora, quanto com pó descolorante. Eu, particularmente, eu já faço direto com o meu pó descolorante, porque eu já sei os ativos que tem, não tem agressão, e aí eu já faço direto, que eu não vou ficar na dúvida tanto com a questão do super clareador, porque às vezes um lado abre, o outro não abre com super clareador. Não sei se pessoas já passaram aqui. E vocês que veem aqueles cabelos manchados, geralmente tentaram com super clareadores, e aí tem uma questão de passar a mão, tem uma questão de passar mais o creminho, de passar o defrisante, as cacheadas que eu uso muito creme. Aí, em certos lugares, essa super clareadora não vai ter o poder de penetrar nessa fibra e limpar aquelas melaninas que estão ali para ser retiradas, que são as escuras. Então, o que vai acontecer? Vai ficar manchado. Como várias colorações ficam manchadas, principalmente essas colorações a partir dos ruivos. Chega a tajas, muita taja. E às vezes, a maioria das vezes, é dentro do salão mesmo, porque o profissional não se especializa em coloração, que é mega importante na carreira de todos. E aí, o que vai acontecer? Vai manchar o cabelo da cliente. E ela vai procurar quem? Ela vai procurar quem sabe colorir de verdade. E aí, você vai estar preparado? Comece aqui a assistir nossas aulas, que você vai ter o diferencial do colorista. Então, terminei aquele ruivo. Elis, mas eu tenho muita dúvida ainda na questão dos fundos de clareamento. Eu vou voltar muito nessa questão do fundo de clareamento, gente. Por quê? Se você não entende mesmo, você não vai construir cor nenhuma. Até um preto, você não vai conseguir fazer. Quem dirá cobrir um branco, fazer uma coloração como essas que hoje está sendo ensinada. E hoje está sendo ensinada de forma bem versátil, coisas bem práticas. Porque, geralmente, eu como lá atrás, no começo, eu não tinha a possibilidade de fazer um ruivo, porque eu não tinha tantas aulas como essa, não tinha pessoas para me direcionar, para dizer assim, olha, se você chegar aqui, você pode
ter essa cor. Hoje está fácil, é só estudar mais. Então, pegue uma canetinha, pegue as mechinhas, eu já falei para você. Quer construir um ruivo bem bacana? Compra a coloração 744, 844, 77. Vocês têm que ter um entendimento do que está sendo pedido nos salões. Então, se essas cores que estão sendo pedidas, não se fiquem refém hoje só no loiro, porque o loiro, as loiras estão vindo para os ruivos e as loiras já têm uma base. Porque se elas já usam loiro, ela já foi confeccionado loiro naquela pessoa, ela já tem base para ser ruiva. Totalmente. Até por questões de, eu já faço descoloração há muito tempo no meu cabelo, eu não tenho medo. Eu já sei tratar meu loiro. O tom de pele já vai ser harmonizado com o ruivo. Então, essas loiras, elas estão já a passo à frente para ser ruivas. E elas estão pedindo, elas estão solicitando. E aí, você vai fazer uma coloração, só vir com uma coloração 744 ou 844, ou o tom que ela está pedindo, e colocar nesse cabelo? Se você fizer isso, o que vai acontecer? Esse cabelo desbota em uma semana. Não fixa. Porque esse cabelo está descolorido e ele está no pigmento amarelo, bem amarelo, dependendo do fundo de clareamento. E essa coloração vai fixar? Ela fixa, mas ela vai desbotar. Desbota, e aí ela começa. Mas eu quero meu cabelo mais. Ela pode ficar refém das máscaras. Mas se você faz com que esse pigmento laranja, que é o que elas querem, eu vou falar também aqui sobre os mixton, que vai ser os intensificadores, que vai fazer com que esse cabelo permaneça nessa cor. Então, se ela é loira e ela quer realmente ficar ruiva, se você só achar que vai colocar essa coloração nela, vai ficar erradíssimo. Você tem que pré-pigmentar. E como eu faria isso, Elise? Como eu já falei, várias formas de fazer o ruivo. Primeiro, vai ser com super clareador. Depois vem com a coloração desejada em cima. Segundo, descoloração global, semi-global. E vem com a coloração escolhida. E agora o terceiro, como eu saio do loiro para o meu ruivo. Primeiro, gente, quem não sabe o que é mixton, tem que aprender. Lá na Estrela de Oswald, você vai saber o que é mixton. Mixton são cores puras. Lá na Estrela de Oswald, eu tenho 6 cores. Eu tenho azul, vermelho e amarelo, verde, violeta e laranja. Cada cor dessa tem também fabricado mixton, que são essas cores puras. Então, eu tenho o azul puro, eu tenho o vermelho puro, eu tenho o amarelo puro, o verde, o violeta e o laranja. Então, esses mixton ele tem que estar na sua prateleira. Por quê? Porque é através dos mixton que eu vou fazer com que eu elimine os reflexos indesejados. Mas o reflexo que eu quero nesse cabelo, Elise, é o laranja. Então, qual mixto você vai ter que ter para ter um reflexo maior? Você vai ter que ter o 044, que é o reflexo laranja. E o que o 044 iria fazer? Se eu tenho um cabelo extremamente loiro e eu estou querendo agora ir para o ruivo, eu tenho que pré-pigmentar esse cabelo loiro com o meu mixton laranja. Eu tenho que devolver. Eu tenho que fazer com que esse laranja venha para essa cor. Então, eu faço a pré-pigmentação, esse cabelo vai ficar extremamente alaranjado. E quando ele está todo alaranjado, eu venho com a minha coloração. Essa coloração pode ser o 9.7, que eu já vou ter uma claridade bem alta.
e vai ter um ruivo bem bonito e vai mesclar com o que já está laranja. Eu posso ter um 844. Por que essas colorações têm que estar agora na sua bancada? Por que a coloração tem que estar lá no seu nicho lá? E os mixtos mais ainda. E aí, quando eu faço o meu mixto pré-pigmento, isso serve também para cabelos muito finos. Cabelo bem fino e que já tem uma claridade, eu posso pré-pigmentar com o meu mixto, OX de 10, de 20. Vou fazer pré-pigmentação e venho com a coloração que vai dar um ruivo também. Então, essa pré-pigmentação para loiras, que é o que está sendo mais pedido, você vai ter que fazer e tem que ter o mixton laranja lá. Ah, mas eu não tenho mixton laranja. Mas se você for colorista, você cria um mixton laranja. Como? Eu já tive situações no salão da cliente me pedir, eu quero um cenourinha. Bem claro. Liz, eu quero um Mariana Rui Barbosa, porque é um laranja dourado, aquele laranja com reflexo mais douradinho. E aí? Vamos fazer. Fiz a pré-pigmentação, ela estava loira, fiz a pré-pigmentação, mas estava com mais ou menos um palmo de cabelo escuro. Fiz a limpeza, peguei meu 9.7, vai dar perfeito. Não deu. Mesmo descolorindo, não estava no fundo de clareamento que ela queria, que era o laranja dourado. E aí, o que eu fiz? Eu vi que não estava, precisava de mais laranja, sabe? Precisava... mas eu tô sem o... Não tenho mais o mixto. Foi na pré-pigmentação. O que eu faço? Pensei rápido. Eu tenho o mixto vermelho, eu tenho o mixto amarelo. Juntei partes iguais, criei meu laranja. OX de 10 volume, coloquei um pouquinho de creme e joguei nesse cabelo. O cabelo ficou do jeito que ela queria. Mas é questão de quê? Mistura de cores para criar uma nova cor, intensificar aquela cor que ela não estava intensificada. Então, eu intensifiquei criando essa cor laranja com mixto. Então, o que você vai fazer dentro do seu salão? Você vai começar a criar. E essa criação, quando eu falo criação, construir cores, é sobre isso mesmo. Você tem que criar cores, você tem que construir. Quando eu falo que o 6, o 7, o 8 e o 9, nós vamos ter dimensões de cores. Porque essas cores ruivas, nós vamos ter vários tons. O ruivo mais fechado, o ruivo que foi muito usado durante muito tempo, e está sendo usado agora também, que eu estou falando é o cereja. Uma sala é muito pedido e ele é o quê? Harmônico. Ele é o quê, gente? O ruivo. Uma sala em si, o que ele vai fazer? Ele vai se harmonizar com a maioria dos tons de pele. Então, é uma paleta que você pode dar para a tua cliente. Se ela está querendo, mas eu queria mudar. Eu gosto muito dos louros, mas com essa questão de cores, me balança. Aí tem muitas clientes minhas, eu sou loura, mas eu quero voltar, eu quero ficar ruiva. Bora fazer. Se eu sei fazer, ela vai fazer. E o ruivo em si, gente, não é tão difícil depois despigmentar ele para ela voltar pro loiro dela. É por isso que não precisa se dizer, mas ela era loira e agora quer ficar ruiva. Como é que vai ser depois? O ruivo, como eu já disse lá, é a feomelanina, ela tem avermelhado. Quando ele vai despigmentando, ele vai ficar laranja, laranja avermelhado, vai virar um laranja amarelado e vai novamente para quem? Para o amarelo. Então, dessa base do vermelho para o amarelo, eu vou ter mais facilidade em trazer essa pessoa novamente para o loiro. Então, não precisa se preocupar, faça o que a sua cliente quer. Só que tem que ser feito da forma correta, com a identificação, com a certeza que é a cor correta, que se der algum problema você vai saber corrigir, porque não é só fazer, tem que saber corrigir. E quando vir alguém com o cabelo, Elis, preto, claro, manchas. Fazer o quê? Vá lá, faça a limpeza com pó descolorante, não tenha medo, limpe lá e dê a cor. Se o cabelo tem resistência, se o cabelo tem saúde, dá para você fazer sem nenhuma preocupação. Faz a limpezinha lá, demora um pouquinho, o OX mais levinho.
e faz aquela limpezinha, você vai ver o fundo de clareamento chegando, limpando, e vai fazer e dar a cor, ela nunca mais larga você, né? Porque você soube resolver a questão, soube resolver aquilo que ela não conseguiu no salão, ela vai conseguir com você. Então, é saber mesmo identificar e produzir, construir cores. E, Elise, depois que eu faço tudo isso, às vezes eu fico perdida em si. Quais os tons de ruivo? Quais os tons de ruivo estão mais tendência? Tons de ruivos 2024. Nós vimos já de 2023 para 2024 que a tendência seria essa. E se construiu 2022 para 2023, morenos iluminados. Ainda está. Mas os ruivos predominaram, estão predominando. Você tem que estar junto com o que está acontecendo. Então, bora estudar. Sim, fundos de clareamento. Quero mostrar para vocês aí, vou mostrar em slide. Fundo de clareamento, eu sempre vou passar, sempre vou mostrar, até porque vai ter que fixar aí dentro do entendimento de vocês o que é fundo de clareamento e quais são os fundos de clareamento que nós podemos clarear cabelo. Então, os fundos de clareamento, eu sempre vou falar do 6, 7, 8, 9, 10. Vocês eu acho que vocês já até entenderam por quê. Porque do 5 para baixo, tons fechados. Do 6 para cima, eu já consigo construir cores e cores que vai suprir a necessidade do cliente que quer mudar. Ok, então, esses fundos de clareamento vai fazer com que você analise, veja, você fez na sua cliente, passou no testezinho, ok. Agora vamos ver o quê? Quais são as tendências? Eu vou mostrar para vocês em slide tendências que vocês vão identificar, porque provavelmente as clientes de vocês estão mandando essas fotos, vídeos, tem uns vídeos do antes de uma loira para o depois, é o que eu mais recebo, de um cabelo acobreado, de um cabelo marrom, do cabelo laranja, tá uma febre. Então, vou mostrar aí para vocês no slide, sequências. Eu quero que vocês fixem, olhem se é correspondente ao que o cliente de vocês estão pedindo. Aí, qual a construção dessas cores? Vocês vão olhando aí. Se vocês verem os vermelhos, desculpa, mais fechados, vocês vão ver que é muito fácil fazer um vermelho desse. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que nós complicávamos tanto as coisas e depois nós vamos ter, depois que nós temos o conhecimento, a gente consegue ver que é muito fácil. Que nós podemos fazer um vermelho, bem vermelho no 6, um vermelho escuro no 6, até no 7. A gente só precisa clarear um pouquinho. Do 6 para o 7, eu vou clarear um tom, eu já tenho um vermelho. Então, eu não preciso sobrecarregar esse cabelo com descoloração. Eu não preciso chegar no tom 9, 10 para me ter, a não ser que seja aquele vermelho, super vermelho, que eu preciso eliminar todo o amarelo que tem a melanina do meu cabelo. Mas se são vermelhos escuros, vermelhos ameixa, vermelhos massalas, os vermelhos mais acobreados, que são vermelhos amarronzados, eu não preciso sobrecarregar essa fibra de descolorante. E vai ser rápido. Se você usa um OX, é questão de 30 minutos, 40 minutos para fazer uma limpeza no cabelo e fazer com que essa cor aconteça. Então, do 6, 7, 8, eu já consigo fazer isso sem degrenir, sem ter nenhum tipo de agressão a essa fibra. E vou dar o cabelo ruivo que a cliente pediu. Então, a partir daí, eu vejo essas colorações, esses cabelos. Esses cabelos estão fazendo a cabeça de todo mundo. E o que acontece? Se eu não sei fazer um cabelo mel, que já está no tom ruivo, que eu posso usar um 844 com 8.0, o que vai acontecer? Eu não vou saber, eu não vou ganhar. Eu estou perdendo dinheiro. Eu não estou fazendo com que meu salão vire uma referência. Poxa, essa cabeleireira, ela não sabe fazer um
uma coloração, porque só isso que vão falar. Porque o cliente tem na mentalidade dele que mechas e luzes é um trabalho muito complicado, é um trabalho que agrega muito dinheiro. Mas quando fala em coloração, que vai, mas é só colorir, eu só quero essa cor. Não, mas eu quero só essa cor. Sim, mas essa cor eu vou ter que fazer uma pré-pigmentação, eu vou fazer uma limpeza, eu vou fazer com que teu cabelo seja descolorido da raiz. É muito mais caro. Mas elas estão crentes que esse cabelo é muito mais fácil. E para nós sabemos que não é. Mas você tem que falar para o cliente que você está o quê? Apto a fazer. Que você está, olha, eu sei fazer esse cabelo, mas vai ser isso. Eu tenho que fazer desse jeito, desse. O cliente ama ouvir a explicação do profissional. O cliente, ele não quer só chegar e ver que você, só essa cor. Não, explica, eu vou fazer isso, isso e isso. Construiu cor. Essa coloração do 844 com 8.0, que dá um doce de leite, que todo mundo, mas é moreno iluminado, vai fazer com que você realize o sonho de alguém que quer aquela cor. E nós também estamos vendo cacheadas fazendo muito isso, e é o que está acontecendo. As cores nos cachos, ruivos, estão indo para os cachos, é um campo que você também vai ficar, sabe, colhendo. Mas eu queria um ruivo mais cenourinha, eu quero um ruivo laranjinha. Aí você tem que fazer o quê? Tendência aí, vocês estão vendo aí. É uma tendência. É pessoas fazendo direto salões aí de grandes profissionais que já estão com nome aí renomado, é fazendo isso direto, é no dia a dia. A gente está vendo isso todo dia. E você poder oferecer esse serviço dentro do seu salão, vai fazer com que você vire referência. Então, o que nós vamos fazer? Conhecer as colorações, como eu já falei, saber de mixton, que o mixton vai poder te salvar em várias situações. Por quê? Se eu tenho 8.0, eu quero fazer o doce de leite. Eu tenho 8.0. E eu não tenho, Elis, nada laranja. O 8, ele tem amarelo e tem laranja, mas ele vai ficar ainda loiro. Ele vai ficar um loiro amarelo. Aquele amarelo que ninguém gosta, né? E o que vai acontecer? Mas eu tenho o mixton 4/4. Venho com o meu mixton, 1 centímetro, dependendo da quantidade de coloração que eu vou usar. Crio minha 844 e vou fazer com que ela tenha um ruivo. Então, a questão do mixton com a coloração, você não... se não tem lá na sua prateleira o mixton, ou a coloração 844, você mesmo faz. Por quê? Porque tu virou colorista, tu já sabe que o 844 pode ser construído por você e a cor vai acontecer. As tendências, continuando. As tendências têm a questão dos nudes. Hoje também eu estava fazendo grandes pesquisas e vi muito. E aí a construção do nude como é uma cor que eu ainda não tinha visto. Na realidade, eu acredito que o nude ele está sendo construído agora. E aí você vai ficar para trás? Eu não fico, já procuro logo saber que cor é essa, eu procuro visualizar o que tem naquela cor, por quê? Porque o colorista ele tem uma mentalidade e ele tem também uma visibilidade que outra pessoa não tem. Isso são habilidades que podem ser adquiridas estudando, porque ninguém vai saber de nada se não tiver conhecimento. Mas quando a gente começa a ter o olho perito, o que acontece? Tá me dando aqui que é um 8.0 com um 844, cria um nude. Mas eu, como colorista, eu posso ver aquele tom e eu posso construir a mesma cor com 9.7, um 44. Ou então eu mesclo 8.7 com 8.0. Então eu vou começando a fazer com que aquela mesma cor, que tem uma quantidade tal, com a quantidade tal, eu construo a mesma cor, fazendo uma mistura em partes, ou igual, ou desigual, ou com intensidade de mixto, ou com intensidade de uma cor e menos de outra. Então eu começo a visualizar. Mas se eu não tiver essa coloração bem aí, eu construo ela. Mas se essa coloração aqui não der esse ruivo, eu sei como fazer esse outro aqui.
Então, a partir do momento que você começa a misturar e conhecer essas cores, que você vai ver em tabelas quais são os ruivos, procure aí, faça pesquisa, quais os ruivos mais usados, quais as colocar tudo aí, gente. E isso vai fazer com que você tenha lá aquela coloração que a cliente pede. Não é terrível quando alguém pergunta para você assim, Elis, eu quero o meu cabelo dessa cor, tu tem essa coloração aí? Não, vou pedir. Ou então, que coloração é essa? Não é isso que mais acontece? E aí você vai ficar o quê? Frustrado, vai achar que você não sabe de cores. E é realmente isso, não é errado. Porque se a cliente pede uma coloração que ela já pesquisou, que ela sabe que cor vai dar, e você está para trás, é porque você não procurou conhecer. Então, vamos nos colocar como meta de ser colorista mesmo e mudar a realidade do salão, como eu falei para vocês. Elis, construir as cores, já sei as cores tendência, estou botando em prática, mas acontece que eu fiz um ruivo e passou semanas, esse ruivo desbotou total, parece que eu não fiz ele. O que aconteceu, Elis? Fundo de clareamento. Quando você chega no fundo de clareamento correto, que você coloca a base certa, provavelmente essa cor, ela não vai desbotar, ela não vai despigmentar. Ela só despigmenta quando você chega no fundo 7 e bota um 8. Chega no fundo 8 e bota um 9. Se você fizer a junção até das duas, 8, cheguei no 8, botei um 8, mas botei um pouquinho do 9, e ainda fixa, porque minha base está sendo 8. Mas se eu tenho um 6 e venho para um 7, vai mascarar? Vai. E quando ela lavar esse cabelo, não tem pigmento que fixe, porque ele não tem como pigmentar naquele fundo de clareamento que era para ser. Então, o que vai acontecer? Esse pigmento vai todo por água baixa, esse cabelo começa a desbotar, ficar um cabelo feio, ficar um cabelo opaco. Por quê? Porque o pigmento ali, ele ainda faz com que o cabelo fique na mesma base de cor e fica o quê? Fica brilhoso. E quando isso não acontece, vai desbotar. Fundo de clareamento, base, se é 7, 744, 743, se é 8, 844, 87, 873, sabe? Então, você não pode, de maneira nenhuma, chegar no fundo de clareamento e colocar outro, ainda mais em questões de colorações. Você está colorindo o cabelo. Essa primeira base para não ter um cabelo desbotado, despigmentado, opaco. Mas cheguei, o que eu vou fazer? Aí eu vou entrar na parte, construção de cores, que eu estou dando para vocês hoje, como fazer tratamentos e manutenções. Porque não é só construir a cor. Se você não tem um tratamento apropriado para as colorações, descolorações, o trabalho de vocês vai ser um trabalho que não vai render e não vai mostrar para as pessoas que você tem domínio de colorimetria. Então, o tratamento vai fazer o quê? O que eu vou fazer com essa cliente? Gente, protocolo. Um protocolo individual para cada cor. Por quê? Porque cor é individual. Se eu tenho aquele protocolo para aquela cliente, qual a cor dela? Eu já venho com o protocolo. E vou falar muito para vocês aqui sobre um protocolo que estamos usando muito, que mudou muito. Antes falava até em cronograma capilar, mas nós vamos passar aqui para vocês o protocolo eficaz. Nutrição, reconstrução, pH equilíbrio. Esses três vão fazer com que tua descoloração, com que tua coloração seja diferenciada de todas que elas já passaram. E que se passarem em outros lugares não vai ter igual. Por quê? Quando eu faço uma descoloração ou coloração, eu estou fazendo com que descoloração, eu estou tirando os pigmentos, as melaninas, aí automaticamente vem proteínas, aminoácidos, tudo sendo retirado. A coloração, principalmente nessa questão de do 12.1, que é o super clareador, eu já estou tendo uma limpeza maior da melanina. Então, o que acontece? Eu estou perdendo também.
Quando eu uso um OX de altura mais elevada, eu estou fazendo retirada de pigmento, sim. Então, o que acontece? Ela também ali está perdendo aminoácido, queratina. Ela está perdendo tudo, até porque tem base de amônia. O que vai acontecer? Esse cabelo precisa ser o quê? Nutrido, porque a nutrição é uma reposição lipídica, enriquecida com ácidos, ou com... enriquecida com... Deixa eu lembrar, gente. Oh, Jesus. Deixa eu voltar. A nutrição, ela é uma reposição de lipídios. O que acontece? Ela é enriquecida com ácidos gástricos. Ela faz com que... Agora nós vamos entrar na parte, porque se dizia muito cronograma capilar, mas só que não se falava a eficácia do cronograma capilar. A hidratação, nós já temos no cabelo, dentro do córtex, há uma quantidade de água que ele fica lá. A nutrição vai fazer com que essa água seja protegida. Por quê? Porque a nutrição vai trazer com que esse cabelo, que está opaco, quebradiço, cheio de frizz, sem brilho, que é isso que acontece com a nutrição, o que vai acontecer? Ela vai trazer com que isso seja reposto, porque nós temos a nossa nutrição natural, mas se esse cabelo começa a sofrer descolorações, colorações, altas temperaturas, o que vai acontecer? Esse cabelo vai começar a ter essas perdas de propriedades. Mas a água dele está lá, então ela precisa ser o quê? Protegida. E aí o que a nutrição faz? A nutrição, ela traz um pezinho molecular. Ela faz com que essa água fique protegida. Ela sela as cutículas. Por quê? Porque ela vem fechando a cutícula. Esses lipídios vão fazendo com que crie um filme permeável. E aí o que acontece? Ela vai selar essa cutícula e vai guardar essa água lá dentro. Então, ela, com a hidratação, ela protege a hidratação dentro da fibra capilar. Então, é importantíssimo que eu tenha uma nutrição. E eu sempre falo para as minhas clientes, em caso de descolorações, a hidratação praticamente não faz nada, a nutrição é que vai fazer. E aí, quando vem a reconstrução é uma questão de fazer com que todo esse conjunto se junte e faça com que essa fibra fique o quê? Com uma estrutura firme. Porque reconstrução é uma reposição de queratina, né, que é uma proteína, e reposição também de aminoácidos. E nós temos dois tipos de reconstrução. A de base de queratina, que vai fazer com que a elasticidade volte. É muito parecido um cabelo por falta de elasticidade, frizz, com o da nutrição, a falta de nutrição. Só que na elasticidade você consegue ver que realmente aquele 90% de queratina que tem na composição do cabelo foi o quê? Tirada, retirada. Então esse cabelo vai ficar o quê? Elástico. Todo cabelo tem uma elasticidade normal, só que a perca dessa queratina vai fazer com que ele fique elástico. Então essa reposição é essencial, porque as reconstruções fazem com que a estrutura da fibra seja o quê? Fechada, as cutículas sejam fechadas, traga brilho e força. Então, a hidratação está lá para manter lá dentro do córtex a irrigação desse crescimento do fio para fora. A nutrição vai fazer com que essa água seja blindada lá dentro, protegida. A reconstrução já vem repondo o que perdeu lá. E tem a reposição também de aminoácidos, que é como um cimento. O que ele vai fazer? As proteínas foram perdidas, ele vem tipo um tapa-buraco. Então, a cada escaminha daquela, ela vai preenchendo. Então, você está tendo a análise disso tudo, você sabe que esse protocolo vai fazer com que esse cabelo fique o quê? Totalmente saudável, porque eu estou repondo, eu estou cimentando aquelas cutículas que estavam abertas com a reposição de aminoácidos, eu estou trazendo a elasticidade natural com a reposição de queratina, com a nutrição, que é o lipídios, e com a água que nós já temos lá, e vamos fazer com que esse cabelo fique saudável. E o pH, Elisângela? pH, se você está, nós já aprendemos na última aula, se você está com o cabelo descolorido, colorido, você está com o cabelo alcalino. Então, o que ele vem fazer?
trazendo o cabelo para a normalidade. Então, eu tenho que ter esse tratamento pH, estabilizador de pH, dentro do salão. E fazer isso na cliente. Então, ela vai ter um cabelo saudável e é possível, gente, depois de uma coloração, descoloração, a cliente passar a mão no cabelo, esse cabelo está totalmente maleável, esse cabelo está sem estrutura quebradiça, está poroso. Não tem porquê se você fizer um protocolo. E esse protocolo, ele é eficaz para esses químicos. E tem mais uma coisa, você que faz muita selagem, ocorre também desgaste dessa fibra capilar. Por quê? Porque a partir do momento que você vai naquela chapinha de alta temperatura, você está fazendo com que esse cabelo perca a elasticidade, fique ressecado. Então, esse protocolo é para você também, até aquela cliente que faz muita chapinha em casa, fonte de calor, a fonte de calor não é muito bacana para a oleosidade do cabelo também. Então, vamos fazer o protocolo, passar esse protocolo para quem está fazendo ruivo, é essencial. Máscaras matizadoras, é essencial para os ruivos. Ela tem que manter a cor até chegar novamente o retoque, porque ela não vai querer ficar sem o retoque da raiz dela, mas ela tem que manter aquela cor. Passou o protocolo? Máscara matizadora vai manter a cor vibrante, vai manter aquela cor que, não desbotou, porque chegou no fundo de clareamento certo, você passou o protocolo, esse cabelo não está opaco, nem quebradiço, faz ainda a pré-pigmentação com uma máscara matizadora, pronto. Então, você construiu uma cor e construiu uma cor saudável. Você não está fazendo com que teu cliente veja que o cabelo ficou danificado, que ele estava saudável e foi fazer coloração e ficou, ou descoloração, e ficou totalmente danificado. Não, muito pelo contrário. Ela vai ficar vindo, vai ficar sendo fiel dentro do salão de vocês. Elis, como eu faço para mim fazer com que elas venham no salão ou tenham um home care? Você tem que oferecer. Você sabe que você utiliza, você sabe que tem produtos de qualidade. Não espere sua cliente ir para outro lugar ou ter outro. Se ela fez o cabelo com você, você tem que direcionar, você tem que ser o instrutor dela. Olha, agora você tem um cabelo colorido, você vai ter que ter isso aqui. É isso aqui que vai fazer a diferença. Porque quando ela vir novamente, ela vem, se ela vai tratar em casa, se ela escolher tratar em casa e você passar aquele produto home care, certo? Ela não vai trazer cabelo complicado para você. Mas se você faz coloração e deixa o seu cliente de qualquer jeito, já fiz a coloração. Não, não é isso. Protocolo. Pede para ela ir pelo menos 1, 2 vezes no mês fazer. Ela leva uma hidratação. Então, vem fazer a nutrição, uma reconstrução e o pH de equilíbrio aqui. No dia da coloração, gente, já se faz o pH equilíbrio. E aí depois você vai, olha, tem nutrição aqui para me te vender, tem a reconstrução e tem uma hidratação. Ou então você vem no salão e nós vamos fazer, já fiz o primeiro protocolo, vamos fazer o restante, até você ter sua cor novamente reformulada, colocada aqui. Nós vamos fazer de outra forma, agora vai ser só raiz, não vai precisar descolorir o cabelo todo, porque agora vai estar intensificado com os matizadores. Então, você tem que falar para o cliente isso, você tem que construir a cor e deixar o cliente ciente do que ele tem que fazer. Então, juntando tudo isso, nós construímos o nosso ruivo. Se vocês quiserem mais, por isso que eu digo, comentem, nos siga no Instagram, lá no canal, aqui no canal, se inscreva no nosso canal. Por quê? Porque aqui nós vamos entregar para vocês aulas como essa, enriquecedoras. Uma aula dessa, de que você pode construir um ruivo, como construir o ruivo, como fazer uma manutenção do ruivo, como deixar com que esse cabelo fique saudável para receber até as próximas químicas, né? Porque nós sabemos que elas fazem botox,
elas fazem a selagem, e você tendo esse conhecimento de como fazer cor, mesmo com outras químicas no cabelo, é a fidelidade do cliente que vai surgir para você. E vai vir outras e outras e outras. Então, não perca essas aulas, vejam, se for preciso 1, 2, 3 vezes, fique aí com a vozinha aí, olha, é isso de clareamento esse, é coloração, é o mixton. Isso tem que estar dentro do conhecimento de vocês. Não se constrói cor sem saber sobre estrela de óseo, fundo de clareamento e neutralização. Então, vai ser base. Hoje nós falamos sobre ruivos. Os ruivos em si, como eu já disse lá no começo, tem uma ausência da eumelanina e ele faz com que todo mundo hoje esteja à procura dele. Então, foi uma aula que foi assim, sabe, foi maravilhoso, porque eu gosto de cor e eu tô achando o máximo os ruivos. Posso trazer outros tons também aqui, cabelos coloridos, porque é muito bacana fazer e aprender sobre cabelos coloridos. E eu quero agradecer muito vocês por esse tempo, porque eu sei que é um tempo um pouco longo, mas agradecer de coração que vocês estejam aqui sempre conosco. Vocês são alunos, eu sei que vocês, tem muitos que estão aqui na carreira já há algum tempo, mas têm a necessidade de aprender, de fazer o novo. Sei que vocês estão de mente aberta. O iniciante, aquele que está começando, eu sei também, dá o friozinho na barriga, dá aquela sensação que não vai conseguir, mas depois que você faz a primeira coloração, a primeira descoloração, aí você vê que deu certo, pronto, aí isso vai ficando o quê? Vai virando assim uma rotina, vai ficando normal. Então, eu quero agradecer muito vocês por todo o tempo, sabe? Obrigado.